Bárbara Buldrini sofreu uma arritmia cardíaca após uma lipoaspiração. A causa exata da morte, no entanto, ainda não foi descoberta. A Polícia Militar de Mato Grosso investiga um capitão da corporação que foi preso após agredir e cometer injúria contra um soldado. Cirano Ribas de Paula Rodrigues também foi exonerado do cargo. Os dois estavam ingerindo bebidas alcoólicas num posto de gasolina no momento dos ataques, segundo o boletim de ocorrência. Um vídeo registrado pela câmera de segurança do local mostra Cirano aplicando mata-leão no colega e quebrando o celular dele. O Papa Leão XIV fez um alerta sobre os possíveis impactos negativos da inteligência artificial no desenvolvimento intelectual dos jovens. A manifestação foi enviada por uma conferência anual sobre a ferramenta. O pontífice já mencionou diversas vezes os riscos associados à inteligência artificial, mas essa é a primeira vez que ele se pronuncia exclusivamente sobre o tema. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h04. Bom dia, está começando CBN Esportes. Sextou, graças a Deus, 20 de junho de 2025, uma sexta-feira com muita informação. Copa do Mundo de Clubes, Copa Paulista, NBA, Série B de Brasileiro. Vamos dissecar tudo sobre o esporte a partir de agora. Vamos de NBA então. Indiana Pacers manteve o sonho de conquistar o primeiro título da NBA ao vencer ontem no nosso, o Oklahoma City Thunder por 108-91, igualando a série final em 3 vitórias. O 7º jogo será disputado domingo, hein? Às 9h em Oklahoma. Antônio Lupe, bom dia, uma boa sexta-feira pra você e a sexta-feira no Bugrão. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Sextou e o Guarani trabalhando muito, visando o próximo compromisso contra a equipe do CSA. O jogo acontece só no sábado que vem, dia 28 de junho. Tempo importante para o técnico Marcelo Fernandes entrosar a rapaziada nova, que foi contratada recentemente na janela de transferência. No total, foram 9 jogadores contratados. O Guarani está mais próximo do G8 do que do Z4 da Série C. E amanhã tem Copa Paulista. O Bugre vai até Indaiatuba enfrentar o Primavera. No Gigante da Vila Industrial. Vamos de tênis de mesa. Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão na semifinal do WTT da Eslovênia. Hoje o time formado pelo casal de namorados, olha que legal, derrotou os alemães Wim Verdonschot e Franziska Schreiner por 3-0. Eles garantiram uma medalha na competição do circuito mundial. A disputa da vaga na decisão será contra uma dupla de Hong Kong. Direto de São Paulo para repercutir a boa campanha que faz o Palmeiras na Copa do Mundo e também a preparação de Santos, São Paulo e Corinthians para a retomada do Campeonato Brasileiro, Gabriel Dudziak. O Palmeiras está a um empate contra o Inter Miami de conseguir a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nesta quinta-feira, o Alviverde ganhou do Al-Ahly do Egito por 2-0, com um gol contra e outro de Flaco Lopes, e agora soma 4 pontos em 2 jogos. O São Paulo está perto de vender o jovem meia Matheus Alves para o CSKA da Rússia, enquanto o Atlético de Madrid tem interesse no centroavante corintiano Yuri Alberto.
Já o Santos tenta concretizar as chegadas de Igor Vinícius e William Arão antes de partir para outros alvos no mercado de transferências. E além do jogo do Guarani contra o Primavera, temos mais Copa Paulista hoje, aliás, às 8 da noite, Grupo 3, o 15 de Piracicaba recebe o Rio Branco, no Barão da Serra Negra. E pelo Grupo 2, amanhã às 4 da tarde, a Inter de Limeira encara a Francana lá no José Lancha Filho. Lupe, e a Ponte Preta se preparando para a volta da Série C só no outro fim de semana, mais um duelo duríssimo contra o Maringá. Contra o Maringá, só que é fora de casa, lá no estádio Willie Davis. A Ponte não joga a Copa Paulista, por isso todo o período de preparação exclusivamente voltado para a Série C do Campeonato Brasileiro. E o próximo jogo da Ponte, depois da partida contra o Maringá, duelo contra o Tombense no estádio Moisés Lucarelli, ele teve a data alterada, era para acontecer no sábado, dia 5, mas aí o pessoal falou, não, sábado não, vamos colocar segunda-feira, dia 7. Que maravilha. Que coisa, hein? É por conta da emissora que detém os direitos de transmissão da Série C. Portanto, o jogo entre Ponte e Tombense pela 11ª rodada, logo depois do confronto contra o Maringá, está marcado pro dia 7 de julho. Tá certo, é a Macaca em Série C de Campeonato Brasileiro. E agora a gente pega o elevador, vamos para a Série B. Hoje tem abertura, 13ª rodada. Às 7 da noite, o Botafogo recebe a Chapecoense no Estádio Santa Cruz. Um pouco mais tarde, às 9h35 da noite, no Independência, o América Mineiro enfrenta o Criciúma. Mais Série B, o Remo anunciou o português Antônio Oliveira como novo treinador para a sequência da competição. O profissional já comandou os treinos nesta semana. A equipe se prepara para o clássico amanhã, Repá, lá no Mangueirão, hein? Jogaço Série B de Campeonato Brasileiro. E você pode participar do CBN Esportes através do Zap Zap, o 99186-9070. 99186-9070. E nas carrapetas, o homem do programa, vivendo aí. Hoje eu vou falar que o Valmir Bortoleto é botafoguense, porque o que o Botafogo fez ontem foi digno. Ele negou. Ele declinou. Negou. Não, bom, Valmir. Não. Então tá bom. É tempo de Botafogo, Valmir. É tempo de Botafogo. Hoje o programa é em homenagem ao Botafogo, do nosso parceiro aqui do GE, o Diegão, grande Diego Alves, torcedor do Botafogo ontem, que derrotou o Paris Saint-Germain por 1-0. Mas quem manda no programa é Valmir Bortoleto, é o cara do CBN Esportes. E também a moça online, a moça dos streamings, a moça dos efeitos especiais, Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h11, o intervalo é rapidinho. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas.
Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa... Thaís Azevedo, bom dia, 11 horas 14 minutos, aquela sexta-feira ainda em ritmo de feriado, as estradas, as ruas, as avenidas da nossa região, Thaís. Ótimo dia para você, Carlão. Boa sexta para todo mundo. Olha, quem segue pela Princesa do Oeste reduz a velocidade na chegada ao viaduto Laurão, no sentido Vila Lemos, trânsito fluindo bem. Pela Avenida Norte Sul tem lentidão na chegada Orozimbo Maia, sentido Taquaral, e também no sentido Guarani, na saída da Orozimbo. A Avenida Júlio Prestes tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. No momento, o motorista não encontra dificuldades. A Orozimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, sentido centro. Pela pista da esquerda, o ouvinte faz um bom caminho. No sentido oposto, sentido norte-sul, tem lentidão na saída da Avenida Anchieta. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h14. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. 11h17. Só lembrando, a gente falou de Botafogo. Hoje, às 3h, a CBN vai transmitir Flamengo e Chelsea, Chelsea e Flamengo. Então não teremos o Arena hoje, Antônio. Não teremos o Arena CBN, porque a transmissão ela começa às 2h30 e a bola rola lá nos Estados Unidos às 3h. Quem sabe, né? Mais uma surpresa pra cima dos europeus. Eu acho que aí já não sei se seria tão surpresa. Você acha? Seria. Seria surpresa? Seria surpresa o Flamengo vencer o Chelsea. Eu imagino o torcedor rubro-negro, né? Ao mesmo tempo que ele está com o coração aí, né? Ele está todo ansioso pro jogo, mas sabendo que não vai ter o Arena também, né, Antônio Lupe? Isso é muito legal.
O torcedor deve estar, não é possível. Não é possível. Não vai ter o Arena. Vai ter o Mengão, mas não vai ter o Arena. Aliás, muita gente tem me perguntado hoje aqui, quando eu cheguei pra trabalhar. Sim. Falando da vitória do Botafogo pra cima do PSG, falando o seguinte, mas eles vão se encontrar novamente no Mundial, porque o Botafogo foi o campeão da Libertadores e o PSG da Champions. Não, eles não se encontram, porque o Botafogo, ele disputou o Mundial como campeão da Libertadores o ano passado e perdeu pro Pachuca. Nossa, foi terrível, né? Então, assim, o PSG, no final do ano, tem novamente o Mundial da FIFA, aquele Mundial um pouquinho mais... que agora é chamado de Mundial... Intercontinental, isso, obrigado. Então, o PSG já tá lá. E o campeão da Libertadores de 2025 é quem vai enfrentar o PSG. Então, não é Botafogo e PSG novamente. Só pra deixar claro, porque aqui no complexo, muita gente tava com essa dúvida. Então, se você... Porque a dúvida do coleguinha pode ser também a sua dúvida, lógico, entendeu? Isso a gente já falava na época de escola. Não sei se você se lembra disso, né? Sim. Porque você era muito peralta, coleguinha. Né? Mas é verdade, se o PSG já está no Intercontinental, e a possibilidade de um brasileiro estar também, ela é muito forte, né? Porque tem Flamengo, tem Palmeiras, tem o próprio Botafogo, tem o São Paulo na Libertadores, que também vai cumprindo um bom papel. Ô Lupe, e a rapaziada, hein? Sexta-feira muita gente ainda de folga, né? Uma galera mais privilegiada consegue emendar ou faz aquele home office. Sim. Está curtindo aí o CBN Esportes. Será que temos botafoguenses ouvindo o programa? Cara, acho que tem. A torcida do Botafogo. Será que temos botafoguenses? Aliás, porque é tempo de Botafogo, hein? Ontem nós destacávamos a torcida do Palmeiras, que eu acho que é a melhor até agora no Mundial, mas a torcida do Botafogo fez bonito ontem no Rose Bowl. Rose Bowl. Então, se tiver torcedor do Botafogo ouvindo, manda o seu nome. Se quiser mandar áudio, a gente vai liberar áudio aqui no CBN Esportes. Pode extravasar, claro, sem qualquer tipo de palavrão, ofensa ou qualquer algo parecido. Fique à vontade. Pode soltar o verbo 991869070. Vamos com as primeiras participações? Bom dia, pessoal da CBN. Sabe dizer qual o valor dos ingressos para a torcida do Bugre amanhã em Indaiatuba? Abraço, é o Mauro do Nova Europa. Mauro, eu vou buscar essa informação aqui. Deixa eu ver se tem no Instagram. Por favor, Carlos, você pode pegar aqui o meu. Pesquise aqui Primavera de Indaiatuba pra ver se tem o ingresso enquanto eu vou falando aqui as outras mensagens. E a gente estava falando essa semana, o próprio o nosso Cabelo estava falando. O William Cabelo falando da presença de Mauricião Brás, que estará no Ítalo Mário Limonge amanhã. Garantiu a entrada. Já garantiu a entrada. Eu creio que muitos torcedores do Guarani estarão lá em Indaiatuba. Porque o Guarani está numa pausa na Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã é um sábado, um horário adequado. Eu acho que é EC Primavera, o oficial aí, Lupe. E teremos uma presença de público interessante da torcida do Guarani, hein? Mas eu já tenho a informação agora. Tá vendo? Vamos lá, Mauro, do Nova Europa, vamos lá, valores. Visitante, R$40 inteira e R$20 a meia. É isso. Então, pro torcedor do Guarani... Tem pedágio, hein, galera? Tem o pedágio. Mas aí, o que acontece? Organiza uma galera, vai um carro só. Uma vanzinha, um carro só. Uma vanzinha. Quantos no carro com segurança? 4 no carro, vai, com segurança? 2. Pode até 5, mas 5 não dá. A gente precisa ser correto aqui. Vamos com 4 pessoas por carro. Mas eu acredito que a torcida do Guarani vai se fazer presente... Vai dar, a diretoria do Primavera vai ter que reservar um espaço legal lá, hein? Aquele setor do fundo, né, do visitante. E tem um detalhe, hein? E sabe por que deve estar movimentado? Porque não tem jogo do Guarani no final de semana. E o torcedor fica saudoso, pô. O torcedor não quer saber se é Copa Paulista, se é Champions. O torcedor quer saber da camisa do Guarani. Exatamente. E é a camisa do Guarani que estará lá em Indaiatuba. E também a despedida do Primavera do Ítalo Mário Limonge antes das reformas, né, para o Campeonato Paulista da Série 1. Então, um jogo com alguns ingredientes, tanto para o torcedor do Fantasma, como para o torcedor do Guarani. E quem quiser já garantir o ingresso, porque às vezes chega lá, já não tem mais, porque existe um limite de ingressos, né? Pode comprar através do site Total Ticket. T-I-C-K-E-T. Ticket, Total Ticket. Os ingressos já estão disponíveis no site também. Então, às vezes a dúvida do Mauro é a dúvida de outro coleguinha, entendeu?
Então tá respondido aqui. Boa, Maurão. Então acho que você estará lá junto com o Mauricião Brás, no Ítalo Marlimon, já apoiando o Bugrão. E eu passando vergonha com o Botafogo. Achei que ia atualizar o iPhone. Mas não foi só você não, viu, Alexandre? Eu também achei. O Eliel achou, você achou. O único que não achou foi o William Cabelo, que falou que o Botafogo tinha, porque o William Cabelo viaja, tem algumas coisas, né? Mas ele tava certo dessa vez. Então, o Botafogo, pelo que aconteceu nos 2 primeiros jogos, vai agora, conseguir a classificação. O tal do Igor Jesus, meu senhor. Bom, né? Cavalo, não? Nossa, raçudo. Ontem ele jogou sozinho contra a defesa do Paris Saint-Germain, deu um trabalho danado. O Beraldo acho que foi dormir sonhando com ele. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Será que é tempo de Botafogo de novo? Ah, Lupe, boas férias, Wagner de Hortolândia. É tempo de Botafogo, A partir de segunda-feira estarei em recesso. Segunda-feira? Daqui a pouquinho. Tchau, já armamos tudo a sexta-feira aqui na equipe. É só torcer pra não dar problema lá no jogo do Flamengo. Só faltava essa, Não, pelo amor de Deus. Eu tenho viagem marcada pra 5 horas. Bom dia, vocês acham que essa paralisação da Copa, quando há mau tempo, serve para os campeonatos aqui do Brasil? É o Rogério Pauletti de Sorocaba. Abraços aos amigos da CBN. Ontem o jogo do Palmeiras ficou parado por 45 minutos por conta de uma possibilidade de tempestade na área ali do estádio. Olha, eu acho, Lupe, que serve como exemplo, por exemplo, nossa, agora foi bem, né? Serve como exemplo, por exemplo, é ótimo. Mas o jogo do Vitória e Cruzeiro, antes da paralisação, ali não era pra ter jogo, né? Ali não era para ter jogo, porque o gramado do Barradão ficou impraticável. Então uma paralisação naquele instante seria importante, mas eu acho que nos Estados Unidos, tá certo que lá a gente tem problemas climáticos diferentes daqui do Brasil, mas há um rigor extremo. Por exemplo, o jogo ontem do Palmeiras. Eu acho que poderia ter rolado o jogo um pouco mais de tempo, mas é uma lei, serve também para preservar a saúde dos torcedores, dos atletas, então a gente tem que respeitar. Pode servir de exemplo, mas não com com tanto extremismo como é nos Estados Unidos. Eu acho que deve ser algo a estudar. Algumas coisas do Mundial eu acho que são positivas, por exemplo, até essa paralisação, não com tanto rigor, mas serve como um presta atenção também aqui no Brasil. Agora, a entrada em campo eu não gostei. Você gostou, Lupe? Essa entrada em campo um por um tal? O Carlão, o norte-americano, ele trata o jogo, ele trata como um espetáculo, como um evento, como um entretenimento. Mas se você perceber, não tem atrasado os jogos. Porque é bem rapidinho, né? Rapidinho. Então, assim, não existe uma demora. Mas, por exemplo, esse evento, a Copa do Mundo de Clubes, é um evento teste para a Copa do Mundo do ano que vem. Sim. E na Copa do Mundo você precisa colocar o hino dos países. Ou seja, dessa daí não tem o hino do Brasil, o hino do país, do adversário, por exemplo. Então eles entram em campo, eles ficam enfileirados um na frente do outro, né? Não é mais do lado. E aí o árbitro joga a moedinha, faz ali a bola, campo e começa. Na Copa, eu não sei se isso vai ser colocado em prática por conta do tempo. Ou eles antecipam o protocolo, né? Uns 15 minutos, né? Até mais, né? Porque em termos de FIFA, 10 minutos, né? Começa o protocolo, faltando 10 minutos para o jogo. Mas eu acho que como é um evento teste, né, para a Copa do Mundo do ano que vem, eu acho que algumas coisas precisam ser revistas, né? Ontem nós falávamos dos jogos ao meio-dia, de repente a FIFA pode aí entender que não é um horário adequado, e no meu modo ontem o jogo não foi interessante, né? Principalmente o primeiro tempo, em virtude também do calor. Então acho que algumas coisas a FIFA vai aproveitar, né, para a Copa do ano que vem, outras coisas ela pode descartar, como esse jogo ao meio-dia. Eu acho que não é legal, porque o calor é realmente fora da realidade, atrapalha aí os jogadores, os atletas, todos os envolvidos no evento. Bom dia, sou palmeirense, mas por incrível que pareça, estava torcendo pro Botafogo ontem. Quem mandou essa mensagem aqui foi o proprietário de um estabelecimento comercial, um restaurante. Opa. Final do telefone 6117. Deixa eu ver se eu não tenho o nome dele aqui, mas está registrada a mensagem do nosso ouvinte. Mandou a foto aqui do valor dos ingressos do Primavera, nós já passamos. Boa. O bom que o Rose Bowl segue dando sorte para os brasileiros contra os europeus. Foi lá a final de 94? Foi que o Baggio mandou a bola. Por isso que tem um buraco lá em cima do placar. Essa daí foi boa, né, cara? Deixa eu ver. Essa é a Milene Eloá.
feliz com a vitória do Botafogo, ó. Final do telefone 2581 é a Ana Vanessa. Acho que a filhinha dela não tá carregando a mensagem. Ah, carregou. Ó, camisa legal, rosa. bonita que camisa. isso, hein, Milena? Legal, Parabéns, legal, torcedora parabéns. do Botafogo. Tá feliz da vida com a vitória do Glorioso. Um abraço aí pra família da Milena. E quem mandou mensagem foi a Ana Vanessa. Deve torcer pro Botafogo também. Que show, legal. Bom dia, pessoal da CBN, Euclides de Campinas. Sou santista, mas o Botafogo fez bonito ontem. Valeu, Euclides, obrigado pela participação. Bom dia, pessoal. Não querendo tirar, mas vai passar Miami e Porto? Não, já foi, né? Ah, não querendo tirar, mas vai passar Miami e Porto. Olha, tá secando o Palmeiras aqui, hein? O final do telefone 2798 falando que no grupo do Palmeiras, o Miami e o Porto é quem vão classificar. Não, vou ser bem sincero, eu acho que isso no futebol não existe. Mas, cara, o empatezinho entre Miami e Palmeiras, os dois estão dentro. E ponto final. Vai ser difícil tirar de Palmeiras. Eu também acho muito difícil. Fica lá quietinho, que eu também fico. Vamos fazer o seguinte? Aí o Messi vai lá, bate uma falta, gol dos caras, aí complicou. O PSG ontem Botafogo. Murilo Martins, do Florense 1, final do telefone 1163. Murilo, é tempo de Botafogo. É tempo de Botafogo agora. Atura ou surta, não tem jeito. 11h29, vamos pro repórter? Vamos pro repórter CBN e aí na volta a gente repercute os grandes do nosso estado e depois a gente já parte aqui pro futebol de Campinas. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Ter CBN. Sexta-feira, 20 de junho de 2025. O ministro das Relações Exteriores do Irã disse que os ataques de Israel a instalações nucleares configuram crime de guerra e violação de tratados internacionais. Segundo ele, o território iraniano está sob agressão impiedosa. As declarações foram dadas no Conselho de Segurança da ONU. O chanceler vai se encontrar hoje com diplomatas europeus em Genebra, na Suíça. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que representantes de França, Reino Unido, Alemanha e da União Europeia vão fazer uma oferta de negociação completa, diplomática e técnica para encerrar o conflito entre Irã e Israel. Ele também disse que a proposta vai tratar do programa nuclear iraniano. O sangue encontrado no carro do empresário que morreu no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, é de uma mulher não identificada. Os investigadores pediram a comparação do material com o DNA da esposa de Adalberto Amarilho Júnior. Também havia sangue dele no veículo. O homem tinha desaparecido em 30 de maio após ir a um festival no local. O corpo foi encontrado em 3 de junho dentro de um buraco de uma obra. A seleção brasileira de vôlei enfrenta hoje o Canadá na Liga das Nações Feminina. O jogo vai começar às 1h30 da tarde. O Brasil está em 7º lugar na fase preliminar da competição e já venceu 4 dos 5 jogos disputados. A seleção canadense está na 12ª posição. No horário de Brasília, 11h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h33, Antônio Lupe e a galera que está ajudando a gente a fazer o CBN Esporte. Deixa eu mandar um abraço aqui, mandou áudio, final do telefone 3898, é o Antônio Wilson, daqui a pouco a gente manda as mensagens de áudio pro ar. Quem mandou mensagem pra gente aqui também foi o Luiz, torcedor do Botafogo, falou: eu não acreditava, mas quando o Botafogo venceu, eu gritei loucamente por toda a madrugada. Peço desculpas aos meus vizinhos. O pessoal foi dormir tarde ontem. Foi. Teve gente que nem dormiu, viu, Carlão? Pelo que eu sei aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço também pro Carlos, seu xará, hein, Carlão? Boa. Torcedor do Mengão, falou que hoje o Flamengo também vai surpreender. 1-0 no Chelsea. As mensagens dos ouvintes aqui no CBN Esportes. Tá certo, Lupe. 11h34. Vamos para São Paulo. É o tricolor com o Hernan Crespo, é o Corinthians se cercando para não perder protagonistas, o Santos buscando reforços e o Palmeiras fazendo bonito na Copa do Mundo de Clubes. Gabriel Dudziak. Após o empate na estreia, o Palmeiras chegava para a partida diante do Al-Ahly do Egito com a responsabilidade de somar 3 pontos. O primeiro tempo, no entanto, foi equilibrado. Os dois times criaram chances e os egípcios tiveram mais volume. Para a etapa complementar, o técnico Abel Ferreira tirou Veiga e Vitor Roque para as entradas de Maurício e Flaco Lopes. E logo nos primeiros minutos, o ritmo do time já foi outro. Aos 4, Moreno levantou para a área e Abu Ali contra-marcou 1-0 palmeirense. Já 10 minutos depois, o Palmeiras armou um rápido contragolpe. Flaco Lopes fez o 2-0. Após este gol, o jogo foi paralisado por cerca de 45 minutos devido a questões meteorológicas e quando a partida foi retomada, o Al-Ahly pouco fez. Após a vitória por 2-0, Abel Ferreira analisou o duelo de tempos distintos da seguinte forma: não conseguirmos entrar a bola num corredor, tirar desse corredor, conseguir ameaçar o adversário, não tivemos dinâmica. Depois, na segunda parte, fizemos alguns ajustes, refrescamos a equipa. Não foi um jogo tão bem jogado, mas o resultado foi muito melhor do que o jogo anterior, resumidamente, respondendo à tua pergunta. Com a derrota do Porto para o Inter Miami também nesta quinta, o Palmeiras lidera o Grupo A com 4 pontos e se classifica à próxima fase com um empate diante dos americanos na última rodada. O São Paulo está próximo de vender mais uma jovem promessa da base. O meia Matheus Alves tem negociações avançadas para deixar o clube rumo ao CSKA da Rússia, em negociação que giraria em torno de 38 milhões de reais. O Santos espera concretizar nos próximos dias a chegada de 2 reforços. O lateral direito Igor Vinícius, que está no São Paulo, e o volante William Arão, que está sem contrato desde que deixou o Panathinaikos da Grécia. O Peixe ainda busca um zagueiro e um ponta esquerda. No Corinthians seguem as especulações sobre o futuro de alguns jogadores. Depois de boatos de que o meia Garro poderia deixar o clube por estar insatisfeito, agora o diário AS da Espanha afirmou que o centroavante Yuri Alberto interessa ao Atlético de Madrid. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Tá aí, Lupe, os clubes da capital, falamos muito sobre o Palmeiras ontem, o Crespo chegando no São Paulo para tentar recuperar o tricolor no Campeonato Brasileiro, o Corinthians se cercando aí para não perder os valores, né, os grandes jogadores, Memphis Depay, Rodrigo Garro e o Yuri Alberto, e o Santos no mercado, a movimentação dos grandes clubes. Acho que hoje, como está em atividade, o Palmeiras chama mais atenção, né, Lupe? O Palmeiras chama atenção porque está em atividade, né, Carlão? E outra, é um campeonato que o torcedor do Palmeiras, ele tem a ambição, né? É algo que, querendo ou não, falando até sério, muitos brincam com a questão do Mundial de 51 e tudo mais. Então, assim, é algo importante para o torcedor do Palmeiras, mesmo o torcedor ciente das dificuldades que o Palmeiras está tendo e vai ter até o fim da competição, independente de qual fase o Palmeiras vai conseguir chegar, mas é o time que está representando o estado de São Paulo na Copa do Mundo de Clubes e é um time que a gente já viu muito competitivo. Ontem contra o Al-Ahly, eu concordo com você, um time muito nervoso, com medo de sofrer gol,
e o Al-Ahly jogando até de uma forma tranquila. Só que aí o Al-Ahly deu um presente ao Palmeiras com um gol contra, e aí as coisas acalmaram e o Palmeiras depois conseguiu fechar o placar com o Flaco Lopes. E a vitória do Inter Miami foi muito boa também pro Palmeiras, porque as duas equipes estão com 4 pontos, a equipe do Porto e a do Al-Ahly com 1 ponto, e jogam Palmeiras e Inter. Então, se eles empatarem, o empate leva os dois times para a próxima fase, independente do jogo de fundo ou do jogo anterior, que no caso é o Al-Ahly contra a equipe do Porto. Então é algo muito legal, muito importante esse desempenho, essa vitória do Palmeiras. Agora, Corinthians buscando reforços e blindando o elenco, Santos sim buscando reforços, e o São Paulo aí se organizando para a chegada do Crespo. Essa intertemporada para os 3 clubes, eu acho que ela vai ser importante em ordem de critério. Santos, sim, São Paulo e Corinthians. O Santos tem alguns BOs para resolver, né? A situação do Neymar. Eu acho que o Santos tem que entrar na próxima fase do Campeonato Brasileiro, se é que podemos dizer assim, mais tranquilo, zerado com relação a permanências de jogadores, as saídas, as chegadas. Eu acho que o Santos tem que entrar focado realmente para se livrar de uma situação ruim dentro do Brasileirão. Já terminou de uma forma positiva, vencendo o Fortaleza e deixou o grupo dos 4 últimos colocados, e resolver essa pendência do Neymar aí, porque o Santos tem que entrar pensando exclusivamente em se recuperar dentro da competição. São Paulo tem o Brasileirão para resolver, Copa Libertadores e Copa do Brasil, o time está aí envolvido em fase 8ª de final, mas no Brasileiro a coisa não anda tão legal e o Crespo tem esta responsabilidade. E o Corinthians, o grande desafio, e eu acho que é quase impossível falar nisso, mas é encontrar a paz, né? O Corinthians não consegue encontrar a paz extracampo para que isso possa se refletir dentro do futebol, dentro do departamento de futebol, para que o Corinthians possa aí ter uma vida tranquila, para pensar exclusivamente em Campeonato Brasileiro, em brigar na parte de cima, não digo por títulos, mas por uma vaga na Copa Libertadores, porque politicamente o clube está efervescente e o departamento de futebol não tem paz. Era aquilo que a gente falava, né? O desafio do Dorival Júnior, essa briga política, não entrar no vestiário. O próprio Dorival disse que atrapalha, ou seja, já entrou no vestiário. Então esse é o desafio do Corinthians na retomada do Brasileirão, tentar encontrar a paz para desenvolver aí uma boa sequência de Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras curtindo aí o Mundial, não só dentro de campo, onde vai muito bem, mas fora dele, principalmente, a torcida tem vivido esse Mundial. E depois do que aconteceu ontem do Botafogo contra o PSG, acho que não custa acreditar. A gente não deve tirar o direito do palmeirense sonhar, e até aqui esse sonho tá indo muito bem, com 2 partidas, um empate contra o Porto e a vitória ontem sobre o Al-Ahly por 2-1. Lupe, vamos com mais aí participações, aí a gente já emenda com os nossos clubes. O nosso grande amigo Cris Salvione, lá de Sumaré. Bom dia, Carlão, Lupe, tamo junto. E Xeronal, o Botafogo no primeiro tempo foi 100% de aproveitamento. Um chute, um gol. Esse ano, o Mundial do Palmeiras vem. Vai, Corinthians! Ué, não entendi. Mas tudo bem, o que vale é a intenção. O Rogério também tá mandando mensagem aqui, parabenizando o programa, e disse que hoje o Flamengo não vai vencer o do Chelsea. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Final do telefone 3467. Tá falando que o São Paulo precisa contratar. Não basta a chegada do Crespo. O elenco está curto. Não só contratar, mas recuperar também os jogadores no departamento médico. Vocês viram a confusão entre torcedores do Botafogo e do PSG? Parecia uma praça de guerra às arquibancadas. Lá nos Estados Unidos, eles também brigam. Que fase? Final do telefone 1264. É que assim, né, Lupe, como é Copa do Mundo, não tem aquela separação de torcidas, né? E diferente de seleções, eu acho que o torcedor do clube, ele é mais feroz, né? Assim, ele é mais... eu acho que ele fica mais bravo, mais irritado ou mais nervoso, né? Então ontem, talvez ali na empolgação, algum torcedor do Botafogo pode ter exagerado, ou um torcedor do PSG chateado exagerou, e aí houve um conflito. É um risco, né? É um risco que se corre, mas realmente chamou atenção, sim, a briga nas arquibancadas do Rose Bowl. O final do telefone 271, Paulo, ele falou assim: o Palmeiras está em busca do bi mundial. Faltam só 2.
Foi boa, foi criativa. Essa foi muito legal. Foi muito legal. Criativa. E tem mais uma participação aqui, essa foi bem legal. Aqui, ó, bom dia. Flamengo 1-0. Após a fase de grupos, como será? A pega o B. Isso. C vai enfrentar o D. E pega o F e o G pega o H. É isso, né? Isso, igual a Copa do Mundo. O primeiro, por exemplo, e assim sucessivamente. O primeiro do A pega o segundo do B, o segundo do B pega o primeiro do A, e assim vai. O primeiro do C contra o segundo do D. E tem um duelo interessante, uma informação interessante: critérios de desempate. Sim. Diferente das competições aqui do Brasil, o critério de desempate na Copa do Mundo de Clubes é o confronto direto. Sim. Confronto direto é o primeiro critério de desempate. O segundo critério de desempate, saldo de gols. Saldo de gols. O terceiro, gols pró. Agora eu não me lembro se é gols pró ou saldo de gols. Acho que é saldo de gols primeiro. Aí depois vem cartão amarelo, cartão vermelho e sorteio. Ou seja, vitória. Isso aí não entra. Então é diferente aí o critério de desempate na Copa do Mundo de Clubes. O final do telefone 9364 mandou uma foto aqui. Lembra quando choveu no Morumbi e o torcedor ficou nadando ali nas arquibancadas? Sensacional. Aí ele mandou assim: será que receberam a mensagem de tempestade? Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, né? Aqui eu acho que não. Mas realmente foi uma cena curiosa. Ficou marcado, né? Aquela vez os torcedores brincando ali no estádio do Morumbi. 11h44. Ontem nós começamos com a Macaca, ou foi com o Guarani, não me lembro. Mas então vamos fazer assim, como o Guarani joga no final de semana e a Ponte ainda está de folga, vamos de Guarani, que o Bugre tem duelo na Copa Paulista e, claro, a preparação para a prioridade, né? Que é a Série C do Campeonato Brasileiro, Lupe. E para quem ligou o rádio agora, torcedor do Guarani, e tem o interesse de acompanhar o duelo entre Primavera e Guarani pela segunda rodada da Copa Paulista amanhã às 15h, o Primavera divulgou que os ingressos já estão à venda através da internet, mas nas bilheterias R$40 a inteira e R$20 a meia na audiência rotativa do rádio, né? Nossa, adoro falar o rádio agora, então já tá por dentro aí dos valores. O Guarani tem essa Copa Paulista. E por que vocês falam tanto da Copa Paulista? Porque o Guarani entrou em campo contra o Paulista na primeira rodada com muitos atletas que estavam até outro dia atuando pela Série C do Campeonato Brasileiro. E isso explica a importância que o Guarani está dando para a competição. Qual é a importância da Copa Paulista? No caso do Guarani, é a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. A Copa do Brasil hoje, ela é a competição mais rentável financeiramente. Só para se ter uma ideia, em 2025, os clubes do grupo 3, que eram aqueles grupos de Série C, Série D ou sem divisão, colocaram nos cofres aproximadamente 700 a 800 mil reais, só de você garantir vaga. Passou para a fase seguinte, mais 1 milhão. E aí vai aumentando a premiação de acordo com o desempenho dentro da Copa do Brasil. O Guarani não joga a Copa do Brasil há muito tempo, né? Foi contra o Avenida aquela última vez, eu nem lembro. Verdade, foi 2019. Foi quando houve ali... Foi da Aparecidense? Isso, então foi 2019. O pessoal brincava, como que é? Avenida Aparecida. Avenida Aparecida, porque a Ponte caiu para a Aparecidense e o Guarani caiu pro Avenida. Então, há muito tempo o Guarani não joga a Copa do Brasil e é uma competição hoje importantíssima quando o assunto é dinheiro, cascalho. Então, por isso, o Guarani joga a Copa Paulista, porque o campeão da Copa Paulista pode escolher a vaga na Copa do Brasil, ou se for um clube sem calendário nacional, a Série D do Brasileiro. O Guarani deve manter aí basicamente o mesmo time que entrou em campo contra o Paulista pro duelo contra o Primavera, amanhã, 15h, no Ítalo Mário Limonge. Enquanto a rapaziada que for relacionada pro jogo da Copa Paulista viajar para Indaiatuba, o outro grupo que se prepara para a Série C do Campeonato Brasileiro fica em Campinas, até porque o Guarani não deu folga não, rapaziada, tá treinando bastante pro jogo contra o CSA no dia 28 de junho, às 5h, mais uma vez, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. CSA vem de uma sequência bem legal. CSA, por exemplo, é um clube que está nas oitavas da Copa do Brasil, eliminou o todo-poderoso Grêmio, então entrou aí uma boa grana pros cofres do clube alagoano e é o adversário do Guarani. Por que esse tempo tem sido bom pro Marcelo Fernandes? Primeiro, dar entrosamento aos jogadores que chegaram recentemente.
Foram 9 contratações. Alguns atletas já entraram no decorrer do jogo contra o Itabaiana, inclusive foram titulares. Cito o exemplo do Bruno Santos, que marcou os 2 gols. Então o pessoal está se entrosando, se conhecendo melhor, recuperar atletas que apresentaram algum tipo de desgaste ou problema durante esses jogos na Série C do Campeonato Brasileiro. E o principal, né? Trazer um pouco mais de tranquilidade e corrigir os erros que foram detectados nas últimas partidas. Porque apesar da vitória, o segundo tempo deixou o pessoal preocupado lá no estádio Brinco de Ouro, porque o Itabaiana pressionou bastante o Guarani em busca do empate, mas não conseguiu. Principalmente o setor defensivo, né, que vinha sendo elogiado mesmo nos momentos complicados, mas tomou um gol bobo contra o Itabaiana e uma vitória que parecia ser tranquila, já estava encaminhada com os 2-0, mesmo no primeiro tempo, ela se tornou um drama, né? Porque aí você dá margem à equipe adversária recuperar. Mas é uma pausa que vem em boa hora, apesar do Guarani ter vencido e poderia pegar o embalo, né? Por exemplo, num jogo logo agora, com pouca diferença, com pouco tempo aí, em relação à vitória sobre o Itabaiana, mas eu acho que vem ótima hora justamente para o Marcelo Fernandes colocar essa rapaziada em dia, né? Aprimorar a parte física de alguns jogadores. Eu acho que o Diego Torres tecnicamente dispensa comentário, mas precisa entrar numa forma melhor, adaptação do Cicinho, que foi bem, mas precisa de um entrosamento também. O próprio Bruno Santos fez 2 gols, mas, né, quanto mais ele se entrosar com a rapaziada, melhor os gols vão continuar saindo. Então é uma pausa que vem em ótima hora e para curtir esse momento de paz também, porque o Guarani não conseguiu ainda desfrutar, né, de um momento de paz. E agora o técnico Marcelo Fernandes pode trabalhar depois de 2 vitórias consecutivas e realmente pegar aí o elevador rumo à classificação. Eu tenho falado aqui que eu acho que a classificação do Guarani ou a entrada no G8 tem muito a ver com estas 2 rodadas em casa. A primeira o Guarani já passou, né, já conseguiu aí os primeiros 3 pontos e depois contra o CSA, que é um duelo mais forte, contra uma equipe mais qualificada, o Guarani tem a missão aí de conquistar o resultado e já mudar definitivamente de rota dentro da Série C e pensar na entrada no bloco dos 8 primeiros colocados. Me permita uma informação? Com certeza, Lupe. Muito legal. Porque você sabe que o estádio Moisés Lucarelli, sim, e o estádio Brinco de Ouro da Princesa, sim, são as principais praças esportivas da cidade de Campinas. Confere? Confere. Eu tô falando alguma bobeira aqui ou não? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Então vamos lá. Quem quiser conhecer, porque tem muita gente que é aqui de Campinas e não tem a oportunidade, por exemplo, de conhecer melhor o estádio do Guarani e o estádio da Ponte Preta. Por isso, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Moisés Lucarelli e o Brinco de Ouro da Princesa passam a integrar o roteiro de visitas gratuitas do programa Tour Campinas. Para quem quiser participar desse evento ou dessa visita, algumas datas foram definidas. Os interessados, por exemplo, em conhecer o Moisés Lucarelli, as datas programadas dia 29 de junho e dia 17 de agosto. O Brinco de Ouro no dia 27 de julho e 24 de agosto. As datas foram definidas de acordo com os compromissos das 2 equipes que jogam a Série C do Campeonato Brasileiro e o Guarani também joga a Copa Paulista. É preciso fazer a inscrição no site da Secretaria de Turismo de Campinas. As inscrições para o dia 29 de junho para conhecer o Moisés Lucarelli, elas estarão abertas entre o dia 22 de junho e 27 de junho. Dia 22 é domingo, né? A partir de domingo então, isso. De 22 de junho e 27 de junho, para quem quiser conhecer o Moisés Lucarelli no dia 29, já no dia 17 de agosto, as inscrições serão abertas de 10 a 15 de agosto. Já quem quer conhecer o Brinco de Ouro da Princesa, na primeira data, dia 27 de julho, as inscrições serão abertas de 20 a 25 de julho e no dia 24 de agosto, do dia 17 até o dia 22 de agosto. Todas as informações estão no site da Secretaria de Turismo de Campinas. As visitas acontecem das 9 da manhã até o meio-dia, com a saída e o retorno do Centro de Convivência. Então é muito legal essa oportunidade para quem quiser conhecer um pouco mais da história
do estádio Brinco de Ouro da Princesa e também do majestoso Moisés Lucarelli. E outra coisa, né, Lupe, algo que eu tenho observado, é claro que são 2 estádios, né, obsoletos já, né, nesta nova roupagem do futebol brasileiro, com as arenas e tal, mas a gente percebe que as 2 diretorias, nesse caso a gente tem que, eu acho que cabe o elogio sim. As 2 diretorias preocupadas em qualificar o estádio, deixar o estádio mais bonito. Por exemplo, no Guarani, quando a gente sobe para fazer jogo, tem a área dos camarotes, né, que está sendo reformada e muito bonito. É uma área muito legal lá, em que o Guarani está fazendo. No estádio Moisés Lucarelli, ali atrás das cabines, né, uma praça de alimentação também muito legal, com fotos antigas de conquistas da Ponte Preta, de bons momentos, muito bacana mesmo. No Brinco tem o vestiário, que é muito bacana também, com as fotos dos esquadrões, das grandes feras que o Guarani revelou, ou que passaram aí pelo Guarani Futebol Clube. Muito legal, acho que vale a pena sim esse passeio aí, estádio Moisés Lucarelli, estádio Brinco de Ouro da Princesa. 11h53, um rápido intervalo, hora do vôlei, aí a gente fecha o CBN Esportes The Last Dance de Antônio Lupe antes das férias com a Ponte Preta. Bom dia pra você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Vamos lá, para a hora do vôlei. O Vôlei Renata fechou o elenco para a temporada 2025-2026. A diretoria anunciou a chegada de mais 2 atletas. O ponteiro Renan Bonora, que retorna ao projeto depois de 4 anos, e o oposto Acerola, que foi o destaque do Blumenau na última Superliga. Com isso, o elenco está formado. Levantadores, Bruninho e Cristiano. Os ponteiros, Adriano, Maurício Borges e o Renan. Opostos, Bruno Lima e o Acerola. E os centrais, Judson, Ítalo e Matheus Pinda, além do Luquinha, que é o líbero da equipe. Lembrando que o Vôlei Renata é o atual campeão paulista e vice-campeão da Superliga. Sorte ao Vôlei Renata na temporada 25-26. O primeiro compromisso é o campeonato estadual, que está programado para começar na segunda quinzena do mês de agosto. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV.
A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h58, Lupe, vamos fechar com a Ponte Preta que enfrenta o Maringá no outro final de semana. É a Ponte Preta que tem utilizado, né, esse período sem jogos, né, esse período de aproximadamente 2 semanas para dar minutagem aos atletas que não estão tendo muitas oportunidades na Série C do Campeonato Brasileiro. E a Ponte Preta acabou de enviar aqui, ó, um release que a Ponte venceu um jogo treino na manhã desta sexta-feira. O Sérvio Hortolândia, eu nem sabia que o Sérvio Hortolândia estava em atividade ainda, hein? Também não. Sabe quanto, Valmir? 9-0. Gostou, né? É. Quando goleia, manda, né, as informações. Quando perde, ninguém fala nada, mas tudo bem. O CT do Jardim Olina. 9-0 para Ponte Preta. Deixa eu ver, os atacantes. Toró marcou 3 gols. Bruno Lopes e Ricardo Oliveira fizeram 2 cada. Bruno Lopes, velho. Tá e sumido, Bruno Lopes, né? e Ricardo Oliveira, hein? Ricardo Oliveira chegou aí. Veio pra Série C ou veio pro Paulistão? Série C, né? Eu acho que foi Série C. Nossa. O Serginho e o Johnny Lucas. Eita. Johnny Lucas também tá. Ué, falaram que ele tinha ido embora. Aí, que confusão, hein? O técnico Valentim colocou em campo a formação, a primeira, Pedro Rocha, Pacheco, Wanderson, Darley Santos, é uma boa notícia, né, porque estava machucado, e Braga, Dudu, Rodrigo Souza e Serginho, Toró, Gustavo 25 e Diego Tavares. E aí depois várias trocas aconteceram, Léo Oliveira, Johnny Lucas, Bruno Lopes, quem mais? Vicente Contia, Darley Santos também acabou atuando. Então, 9-0, a Ponte vence aí o jogo treino, Sérvio Hortolândia nessa preparação. Isso já tinha sido alertado pelo Alberto Valentim, que ele queria dar aí minutagem para esses atletas pouco utilizados na Série C. O que me chama atenção e acho que é algo positivo até para a sequência da Série C do Brasileiro, o Toró marcou 3 gols. Foi contra o SEV e tal, dá até para entender. Agora, é importante pro atacante marcar gols, um jogo treino ou em coletivo, porque ele vai pegando confiança, porque eu percebi nas últimas partidas que o Toró caiu um pouquinho, né? O Alberto acho que deu uma escanteada no Toró e essa participação pode ser positiva para ele retomar na Série C do Brasileiro. Galera, meio-dia, Antônio Lupe, boas férias, meu caro. Muito obrigado, cara. Nossa, mas que momento emocionante. Que momento único, né? A gente vai ficar 1 mês sem se ver. Bombando nas férias, hein? Porque quando você voltar, eu estarei saindo. É verdade, eu retorno no dia 14 de julho. Estarei saindo também, olha, agora um gerundismo maravilhoso. Eu retorno no dia 14 de julho e no dia 14 de julho, Carlão de Freitas é quem põe a sunga e embarca para a programação de férias. Você já vai de sunga hoje? Eu já estou de sunga, que essa coisa é a grande maravilhosa. realidade. Gente, valeu! A gente volta, segunda-feira, porque hoje não tem o Arena. A CBN vai transmitir o jogo do Flamengo contra o Chelsea a partir das 2:30 da tarde. Então, até segunda, um bom final de semana a todos. Valeu, galera! Boas férias pra você, meu caro Antônio Lupe. Valeu! CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Oferecimento